Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal e hoje eu vou trazer um pouco de história. Vou explicar um pouco sobre história. Hoje eu vou apresentar os reis da Inglaterra. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Reis da Inglaterra. O primeiro rei da Inglaterra foi Etelstano, de 927 a 939, que pertencia à dinastia Wessex, onde também pertenciam os reis Edmundo, Edredo, Eduíno, Edgar, Eteuredo e Haroldo. A dinastia Quinitlinga, segunda dinastia inglesa, de 1013 a 1042, era formada pelos reis Sueno, Canuto, Haroldo e Ardacanuto. Bom, a Inglaterra, é o Reino Unido, Grã-Bretanha, os nomes Grã-Bretanha, Reino Unido e Inglaterra se referem ao mesmo país. O Reino Unido é formado por várias regiões, né, várias regiões que estão unidas. E como é um reino, é chamado de Reino Unido, diferente dos Estados Unidos, que Estados Unidos é formado por vários estados que estão unidos. É de um sistema republicano, democrático republicano. E já a Inglaterra é um sistema monárquico, é uma monarquia. Então, na história, eu estou trazendo aqui um pouco de conteúdo de história. Na história da Inglaterra, os reis eles surgiram na Idade Média. Então, o rei Arthur ele não foi o primeiro rei da Inglaterra. Ele é um rei lendário, né, que tirou a espada da rocha, tudo. Que tinha um mago Merlin que ajudava ele. Ele é apenas uma história, é um personagem de uma história do tempo do trovadorismo, né, da Idade Média, daquelas novelas de cavalaria. Então ele é um personagem de ficção, ele não existiu de verdade, né? O rei Arthur, ele era um personagem de ficção, né? Que tinha o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Então ele é um personagem de ficção. Tem alguns personagens das histórias de Shakespeare que existiram de verdade, como o rei Henrique VIII, o Eduardo III, se não me engano é o Ricardo III, e alguns outros reis que existiam de verdade e que o escritor William Shakespeare retratou, colocou eles nas suas histórias. Então vamos aqui para os reis da Inglaterra. A dinastia Normandia é a terceira dinastia. A dinastia Normandia é formada pelo rei Guilherme I, que tem o nome e o período de reinado. Guilherme I reinou de 1066 a 1087. Depois dele veio o Guilherme II, que reinou de 1087 a 1100. Depois dele veio o Henrique I, que reinou de 1100 a 1135. Depois veio a dinastia Plantageneta, formada pelos reis. Essa dinastia começou pelo rei Henrique II, de 1154 a 1189. Ricardo I, de 1189 a 1199. E João, de 1199 a 1216, Henrique III de 1216 a 1272, Eduardo I de 1272 a 1307, Eduardo II de 1307, ficou em 1307, ele abdicou, ele renunciou ao trono, ele saiu. Eduardo III de 1327 a 1377. Ricardo II, de 1377 a 1399, ele foi deposto. Dinastia Lancaster, dinastia Lancaster. A dinastia Lancaster é formada pelo rei Henrique IV, de 1399 a 1413, e Henrique V, de 1413 a 1422. E Henrique VI, de 1422 a 1461. Esse rei ele foi deposto.
o Henrique VI. Bom, como vimos aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui 3 dinastias: a dinastia Normandia, a dinastia Plantageneta e a dinastia Lancaster. Então, a dinastia é um conjunto, de reis, né? A dinastia é um grupo, os reis eles são organizados, eles são agrupados em dinastia. Então, eles são reunidos, agrupados. Isso no estudo histórico, né? Então, para a gente estudar a história dos reis, a gente tem a divisão por dinastias, né? Então, as dinastias, cada dinastia tem um grupo de reis. Então, esse grupo de reis pertence a tal dinastia, outro grupo de reis pertence a tal dinastia. Então, cada dinastia tem um grupo de reis. Então, tem um rei que pertence a uma dinastia e tem outro rei que pertence a outra dinastia. Então, isso é a organização para estudo histórico, né? Para a compreensão de um estudo histórico. Então, existe essas dinastias, que é a organização, agrupamento, né? A organização, reunião desses monarcas, os monarcas desses reis. Então, os reis eles são organizados, eles são reunidos em dinastias. Então, a dinastia é uma família, então é uma família que é de reis, né, que o poder passa de pai para o filho, né, e assim sucessivamente. Né, quando morre o avô, aí é o filho que assume o trono, depois do filho é o neto e assim por diante, passa de pai para filho. Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter outros vídeos aí que eu vou explicar. Esses são os primeiros reis da Inglaterra. Vai vir outros, que eu vou trazer outros vídeos trazendo mais explicações sobre os outros reis da Inglaterra. Lembrando que o rei Arthur, ele nunca existiu. Ele é apenas um personagem de ficção, de um livro, de um romance, de uma história de ficção. Então, o rei Arthur e o mago Merlin e os cavaleiros que estavam junto com o rei Arthur, a história que ele tirou a espada da pedra e virou rei. Então, é apenas uma história ficcional, uma história de ficção. O primeiro rei foi esse, né, que acabei de falar. Então, depois dele vieram os outros.